pessoal, Sargento Trader aqui. Eu espero que vocês estejam bem, que vocês estejam ótimos e sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Trader Tranquilão, né? Que de tranquilão não está nada, eu digo no sentido de mercado, né? Porque o mercado ele está doido, totalmente maluco. Realmente não está como a gente falou logo no episódio de introdução, né? De como que seria essa temporada. Não está sendo fácil. Porque realmente o mercado ele tá todo confuso, ele não sabe se olha como a gente já tinha comentado, notícias referentes ao surto viral, se eles olham dados econômicos, se eles olham estímulos de bancos centrais, eles não sabem, o mercado não sabe para onde olhar, né? Então eles acabam até os ativos de segurança que os investidores acharam que eram de segurança, eles não estão sendo lá tão seguros, né? Você pega, por exemplo, o Japão, né, que é aí responsável pelo iene japonês, anunciando, acho que foi ontem, se eu não me engano, ou foi anteontem, anunciando um pacote de estímulo de 4 bilhões de dólares para tentar conter o impacto do surto viral na economia japonesa, que inclusive está passando por dificuldades econômicas, né? Que então eles já lançaram um pacote de estímulo para evitar que a situação deles piore. Então, o iene japonês, que é um ativo de risco, que é aquele ativo típico de aversão a risco, né? Até ele está sendo duvidoso aos olhos dos investidores. Assim como o Bitcoin também. O Bitcoin ele despencou, se eu não me engano, hoje. E o Bitcoin, de certa forma, ele é visto como um ativo de segurança, mas também ele está sendo questionável aos olhos dos investidores, né? Então a gente está num momento realmente complicado, que as pessoas não sabem o que fazer, não sabem onde colocar o dinheiro, não sabem que decisão tomar, né? O que a gente está vendo é simplesmente uma bagunça, né, nos mercados financeiros, né? E a gente está vivendo basicamente eu preferi chamar isso de crise do petrovírus, né? Por que petrovírus? Porque a gente já estava vendo os impactos, né, que o surto viral estava tendo nas economias, os comércios estavam fechando, empresas, indústrias estavam paralisando as atividades, pedindo que os trabalhadores e trabalhadoras ficassem em casa, não saíssem de casa para evitar o contágio. Uh, Teve também situações onde a Google, a empresa que vocês bem conhecem, né, ela recomendou que os funcionários dos Estados Unidos, especificamente, eu não sei se em outras localidades também, mas dos Estados Unidos, eles começassem a trabalhar em casa para evitar o contágio é, com outras pessoas, grandes aglomerações, aquela coisa toda que vocês já sabem, né? As formas que o vírus tem de se passar de um para o outro. E aí, hum, a gente já estava vendo a bagunça que isso estava causando nos mercados financeiros, a gente viu também o impacto disso em algumas empresas importantes em relatórios de vendas, por exemplo, a Apple lançou um relatório de vendas não muito agradável porque ela sentiu o impacto da queda das vendas por conta dos comércios fechando, etc. A Microsoft também apresentou um relatório não muito bom. Enfim, empresas importantes acabaram não apontando relatórios muito legais. Até a própria Uber, né? A Uber que por conta da demanda reduzida, né, porque como as pessoas estão ficando em casa, a Uber também sofreu uma, uma, um impacto no seu faturamento, porque as pessoas estão mais em casa do que saindo para lá e para cá de Uber. Né? Então, você vê que empresas importantes de peso em determinadas economias estão sofrendo o impacto desse surto viral. Né? E as economias em si, né, também estão com o comércio fechado, então a economia fica praticamente estagnada. E também, se o comércio está fechado, não tem como a empresa faturar. E se não tem faturamento, não tem como pagar o salário dos funcionários. E se não tem como pagar o salário dos funcionários, a gente não vê dinheiro circulando na economia. Né? Então você vê praticamente uma economia estagnada por conta de uma situação de quarentena. Né? Que está acontecendo isso na Europa e em vários outros países. Inclusive a OMS já considerou que esse surto viral é uma pandemia. Né? Não sei porque demorou tanto para considerar isso, mas é, ela acabou considerando isso ontem. Né? E aí, depois a gente teve a questão do petróleo, né? Que foi a questão da Rússia com a Arábia Saudita, né? Que também o que estava sendo debatido era os impactos do surto viral na negociação de petróleo, né? No preço do petróleo, etc. É, Foi feita uma proposta para a Rússia, né? De diminuir em 1,5 milhão de barris por dia, a produção, né, de barris por dia. Só que a Rússia falou: não quero, não estou afim de fazer isso, a gente vai continuar produzindo aqui e ponto final.
a gente não vai aceitar essa proposta. Aí a Arábia Saudita falou, pois é, vocês não vão aceitar, então a gente vai reduzir o preço do petróleo. Aí o petróleo despencou, a Rússia acabou saindo da OPEP, né, ou seja, a OPEP acabou ficando desmembrada, desestabilizada, e aí o que a gente viu depois, né, foi o petróleo despencando por conta dessa, dessa investida, né, dos árabes, né? Só que a Rússia ela não quis aceitar o acordo porque a Arábia Saudita e a Rússia, desde muito tempo, elas tentam acabar com essa soberania dos Estados Unidos no ramo do petróleo. Né? Só que a Rússia principalmente, né? Porque a Rússia, eu não preciso nem dizer para vocês, que até hoje ela tem em alguns aspectos aqueles traços de guerra fria com os Estados Unidos. Né? Então eles querem mostrar que eles são melhores que os Estados Unidos em determinados setores. Tanto que, recentemente, a Rússia inaugurou a sua, entre aspas, Disney. Né? Ou seja, e esse plano desse parque que foi feito, que custou bilhões de dólares, era um plano, era um sonho da União Soviética. Né? E se vocês não sabem, o Putin, ele já foi agente da KGB, que era uma agência de serviços secretos da União Soviética, ele é declaradamente socialista, o hino da Rússia não é nem da Rússia, é da União Soviética, então ele, de certa forma, ele é soviético, né? A Rússia ainda é soviética, e aí eles até hoje têm essa coisa de mostrar que eles são melhores do que os Estados Unidos, né? No que eles podem fazer. Tanto que no ano passado teve a questão do final do acordo nuclear entre Estados Unidos e Rússia, né? E justamente contextualizando isso, para a Rússia mostrar que o poder bélico deles é melhor do que dos Estados Unidos. Então, até hoje isso se manteve, e a questão do petróleo foi isso. Né? Foi uma questão de interesse geopolítico e de poder, por assim dizer, por parte da Rússia, e aí acabou que eles não entraram em um acordo, saíram da OPEP, a Arábia Saudita acabou retrucando isso daí, diminuindo o preço, baixa do preço do petróleo, mas isso aí afetou praticamente as economias em geral. Né? Não foi só uma parte ou outra. E aí, né, a gente tem um conflito na questão do petróleo, aí depois antes disso a gente já tinha a questão do surto viral e aí a gente vê o mercado totalmente louco. O mercado não sabe para onde vai, para onde se sobe, se cai, se fica, não sabe o que faz. Mas o que está acontecendo é que muitas bolsas, inclusive importantes, estão entrando em circuit break, ou seja, elas estão caindo, elas estão excedendo o percentual de perdas ou de quedas diárias, né, em um dia só, fazendo com que a bolsa fique inoperante durante alguns minutos, algumas horas ou até a hora que a responsável pelas negociações ache que tem que voltar. Então a gente está vivendo esse momento, né? E as pessoas não sabem nem aonde que elas aplicam o dinheiro delas. Não sabe se deixa em renda fixa, não sabe se deixa em renda variável, não sabe se compra as ações que são valiosas e tal, e não sei o que lá. Mas enfim, o que está acontecendo isso, está muito difícil operar, sinceramente não está fácil, né? Mas a gente está aqui com lucro no nosso projeto. Inclusive eu vou mostrar aqui o nosso histórico de hoje, né? Para que vocês vejam aí o resultado de hoje. Hoje a gente acabou fechando o dia com 11 dólares e 22 cents, né? A operação mais importante foi essa, né, do USD Yen, que a gente acabou entrando comprado, né? E eu vou mostrar aqui para vocês. Foi essa operação aqui, né? A gente fez uma projeção, né? Seguindo a nossa estratégia e como a gente falou, a gente iria seguir o price action, né? A gente ia usar também coisas do price action. Além da nossa estratégia, a gente também iria usar LTA, LTB, enfim. Aqui a gente tinha essa consolidação aqui, né? Aí o mercado rompeu, a gente fez a nossa projeção e aí o mercado ele acabou chegando e não demorou muito, tá? Essa consolidação, inclusive, ela aconteceu em cima de uma LTA, né? E aí logo após o rompimento a gente acabou entrando comprado, né? E aí o mercado logo depois, em poucos minutos, né? Ele acabou chegando aqui no nosso alvo. E aí a gente teve um lucro aí de 10 dólares, né? Como mostrei ali para vocês. E a gente tinha marcado aqui que isso aqui poderia ser uma região de resistência, né? Talvez isso seja até um triângulo ascendente. Talvez esteja se formando um triângulo ascendente aqui, né? Se vocês conseguirem ver aí. Mas a gente marcou que aqui poderia ser uma região de resistência, né? E realmente foi, porque aqui atrás você vê que o mercado ele caiu, depois ele voltou para cá e caiu de novo, então a gente acreditou que aqui poderia ser resistência e acabou sendo.
Então a gente colocou o nosso alvo aqui dentro de uma região projetada, né, de acordo com a nossa estratégia, mas que não ficasse tão colado essa região de resistência, porque o mercado poderia chegar, encostar, voltar e seria desagradável. Mas a gente teve um lucro aí bem legal de $10, né? E também a gente teve uma outra operação no EURUSD, né, de ontem para hoje, praticamente. Só que depois a gente fez umas duas operações no USD e Yen, que a gente ficou um pouco confuso se a gente iria entrar vendido, se a gente iria entrar comprado. Na verdade, o mercado estava dando um sinal de que ele poderia continuar uma queda, principalmente por conta desse sentimento de aversão a risco dos investidores. Então a gente pensou, bom, tem esse sentimento de aversão a risco dos investidores, então a gente pode pensar em vender dólar e comprar iene, né? O negócio é que, eu acho que foi ontem ou anteontem, o Japão, né, como foi no início do vídeo, ele acabou lançando aí o seu pacote de estímulos, né, um pacote de $4 bilhões na economia para evitar o impacto do surto viral, né? E a economia japonesa já não está muito boa, né? E aí eles vêm e já lançam esse pacote, aí ficou um pouco confuso, né? Só que esse candle aqui, ele foi tão forte que a gente acreditou que que o mercado ele poderia dar continuidade para uma queda. A gente acabou entrando vendido no primeiro momento, só que depois o mercado ele começou a mostrar força nesse candle aqui, né? E a gente percebeu pela formação dele, pela velocidade que ele se formou, então a gente acabou entrando comprado aqui, né? Nesse candle, a gente fechou a operação no negativo, depois a gente entrou comprado nele, né? E aí só depois, né, de um tempo, teve uma outra operação que a gente acabou fechando também, mas a gente manteve a posição de compra depois desse candle aqui, que ele foi bem significativo pela maneira que ele se formou, né? A gente consegue perceber a força de compradores ou vendedores a depender da velocidade que o candle se forma, né? Isso é uma coisa, é um feeling que eu tenho, né, pelo menos, de observar essas coisas. E aí logo depois a gente entrou, né, comprado, e aí a gente acabou sendo feliz nessa operação. E também a gente observou umas coisinhas aqui, né? Por exemplo, aqui tinha um ponto de máxima, né? O mercado acabou deixando uma máxima aqui, e se você for perceber, ele acabou respeitando isso. E além disso, a gente tem uma noção aqui de fundo duplo, né? A gente tem o mercado dando uma pausa aqui, né? Porque se eu diminuir o tempo gráfico, é certo que isso daqui é uma consolidação em um tempo gráfico de 30, 15 minutos. Eu vou até colocar aqui para mostrar, né? Porque ficar falando pode parecer meio sem sentido, mas deixa eu mostrar que fica melhor aqui, tá vendo? Ó? Teve uma consolidação aqui, entendeu? E aí lá na frente o mercado ele acabou deixando uma espécie de fundo duplo pra gente, né? Ele acabou deixando um fundo na mesma região e com engolfo. E o engolfo um fundo duplo, uma característica do fundo duplo é que o segundo fundo ele tem que ter um engolfo, né? Então a gente tem o nosso engolfo aqui. A gente tem um engolfo aqui. Tinha uma sombrinha em cima, mas ainda não deixa de ser um engolfo, ok? E aí esse engolfo foi numa LTA, a gente entrou comprado, né? E aí a gente foi feliz na operação. E no momento a gente não vai fazer mais nada nesse par aqui, por enquanto, né? A gente poderia pensar em venda por conta dessa rejeição aqui, mas hoje acredito que nós não faremos mais nada neste par, ok? Áudio SD a gente acabou perdendo uma oportunidade muito boa, muito boa, muito boa, muito boa, que eu já vou mostrar para vocês, mas foi porque realmente a sessão de Sydney ela é a partir das 8 horas da noite, aliás, das 5 horas da noite, né, até as 2 da manhã, e esse horário aí eu, sinceramente, eu estava dormindo. Eu cheguei a analisar o par, mas eu não poderia ficar a noite toda, a madrugada toda, esperando a oportunidade, né? Só que aqui a gente vê que o mercado está em queda, né? Está numa nítida queda aqui, não precisa nem dizer muita coisa. E aqui a gente pegou o Fibonacci, né? E a gente viu que ele acabou respeitando o nível de... Ele ficou entre 61,8 e 78,6. Mas o curioso é que ele deixou o enforcado aqui com o candle fechando abaixo da mínima dele, né? E a gente achou que a gente poderia entrar aqui. E outra, foi enforcado numa região, né, importante, porque aqui a gente tinha um suportezinho, né? E esse enforcado foi feito nessa região. E era uma oportunidade boa e dava pra gente entrar. Dava pra gente entrar nessa operação, né? Porque se a gente for ver
pela nossa gestão de risco, a gente colocaria nosso stop ou aqui, que ficaria 5 dólares e 38 dentro da nossa gestão de risco, ou um pouquinho mais acima para evitar violinadas, principalmente quando se trata de áudio USD, né? Então ficaria ou aqui em cima ou aqui um pouquinho mais para cima que daria para fazer a operação. E aí a gente colocaria o nosso alvo, né, fazendo a nossa projeção, né, a nossa estratégia, né? A gente vê que essa foi a perna responsável, né, por este rompimento. E aí a gente faria a nossa projeção. E aí, ó, o mercado ele chegou exatamente no ponto da projeção. Se a gente tivesse entrado, teria sido um lucro aqui também, ó, né? Então a gente teria lucrado aqui nessa operação, se a gente tivesse entrado, teria um lucro de 9 dólares, aliás, teria um lucro de 9 dólares e 23 cents, né? Seria um lucrinho a mais. Só que, como eu falei, eu estava dormindo na hora, então não deu para pegar esse trade aqui. Eu poderia ter deixado uma ordem pendente e tal, mas eu acabei esquecendo disso e aí a gente não entrou nessa operação, ok? GBP/USD despencou, né? Não, a gente não chegou nem a analisar muito o GBP/USD, mas GBP/USD o que a gente sabe é que despencou e despencou muito, 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 muito. Inclusive já saiu na mídia que talvez o primeiro-ministro, né, o Boris Johnson, também esteja com suspeita de, eu ia falar o nome, mas não pode, talvez ele esteja com suspeita do vírus também, né? Assim como o Donald Trump. Mas o Donald Trump ele disse que ele não está com o vírus, mas ele apertou a mão em um evento de conservadores, né, que é organizado por parte dos conservadores. Ele apertou a mão de um deputado ou dois que dias depois ficaram em quarentena porque confirmaram que eles estavam com o vírus, né? E aí rolou a preocupação se o Trump estava ou não com esse vírus, mas ele disse que não e, enfim. Mas as pessoas ficam preocupadas se o presidente da maior potência do país capitalista, do maior país capitalista do mundo, está infectado ou não. Mas a GBP/USD a gente não olhou muito, sinceramente, mas dava para a gente fazer várias entradinhas aqui, ó, porque ele acabou rompendo esse fundo aqui, dava para a gente entrar e seguir a nossa projeção. Ó. A gente poderia entrar aqui, vocês verem aqui como a estratégia funciona. A gente poderia ter entrado aqui. A gente teria um lucro, se a gente entrasse nessa operação aqui, a gente teria um lucro de quanto? A gente provavelmente entraria aqui nesse rompimento, né? Nosso stop daria, nem daria para entrar nessa operação, melhor dizendo. Porque o nosso stop teria que ficar mais ou menos aqui, ó. Mas ficaria muito puxado, ficaria 18 dólares e 61 cents e foge muito do que a gente estabeleceu como risco. Então a gente nem entraria, né? A não ser que a conta tivesse um saldo maior. Mas aí, se a gente tivesse entrado, a gente poderia ter lucrado aqui, ó, 12 dólares. Mas a gente não entrou porque fugiu da gestão de risco. E sempre tem que manter a gestão de risco, mesmo que a oportunidade seja boa, mas a gestão de risco é o que garante a sua consistência. Entendeu? Então a gente não pode fugir disso. Então o GBP/USD aqui, o que a gente pode pensar talvez seja numa compra, mas uma compra assim de curtíssimo prazo, né? Porque a gente está vendo aqui um padrão de candle bem relevante, que é praticamente um martelo, com confirmação do candle fechando acima da máxima dele, numa parte inferior do canal de baixa, né? Então a gente talvez possa pensar em compra aqui, né? Mas entrar contra a tendência é uma coisa realmente, principalmente nesse momento, bem arriscada. Mas eu não sei. Olhando aqui melhor até, eu nem sei se é muito bom a gente pensar nisso, né? Porque já, de certa forma, rompeu esse canal inferior, essa linha do canal inferior. Então, não sei se faz muito sentido, não sei se faz muito sentido a gente pensar em compra aqui, mesmo com esse padrão de candle. Que aqui ó, a gente já está vendo um martelo também, né, que foi formado, né? E se esse candle fechar abaixo da mínima dele, a gente pode pensar em venda, né? Não sei se vai dar. Cabe na nossa gestão de risco colocar um stop aqui ou um pouquinho mais acima, né? E o nosso alvo, ele seria, onde seria o nosso alvo aqui nessa situação? O rompimento foi aqui. A perna de queda veio daqui de cima, né? O rompimento ele aconteceu aqui. Ok, então a gente colocaria o nosso alvo nessa situação aqui
Nosso alvo ele ficaria aqui. Aqui que seria o nosso alvo se a gente entrar aí, né? A gente pode entrar talvez, mas nosso alvo ficaria mais ou menos por aqui, em 1.24140. Aí seria o nosso alvo para GBP/USD na venda, né? Mas vamos esperar aí para ter as confirmações, né? O que é mais interessante a gente ter um pouquinho de... Ó, já teve um engolfo aqui, ó. Talvez seja bom para entrar, mas a gente vai analisar direitinho se vale a pena ou não, ok? Bom, o Banco Central Europeu hoje, ele decidiu manter a taxa de juros, né? Eles não alteraram. E à medida que eles tiveram para conter qualquer impacto que o surto viral tenha na União Europeia, é compra de ativos. Essa foi a solução deles. O mercado estava esperando um corte na taxa de juros, mas eles não fizeram isso. E isso acabou desapontando o mercado, fazendo com que o euro caísse, inclusive, né? O euro caiu. A gente até tinha feito uma operação de compra, aliás, de venda no euro, né? Porque no USD, no gráfico diário, tem um belo de um engolfo. A gente também entrou, inclusive a própria plataforma aqui a Xstation, né, da XTB, tinha feito uma análise falando de oportunidade no USD, né? Como eu falei para vocês, essa plataforma aqui ela é muito boa, porque ela pode te dar esses macetes. Mas ainda com o contexto, né, do Trump decidindo cancelar, impedir que voos entre Estados Unidos e Europa aconteçam durante 30 dias e tudo mais, fez com que o euro despencasse, mas esse engolfo aqui, ó, logo depois de uma larga tendência de alta, é praticamente um bom sinal para a gente pensar em venda, pelo menos em pontos, em números redondos, né, do euro-dólar. Então, 1.12, 1.11, chegou a passar um pouquinho de 1.11, a gente pode pensar agora em alvos um pouquinho mais longos, tipo 1.10, ou até, se a gente for muito ganancioso, 1.08, né, mas aí eu já não sei. Só que isso acabou fazendo, né, essa decisão do Banco Central Europeu acabou influenciando na queda do euro frente ao dólar também, ok? E essa decisão do Trump também acabou influenciando. E, bom, basicamente é isso, né? A gente está aí com o lucro total, por enquanto. Vou pegar o histórico todo. A gente está com lucro total de 23 dólares e 48 cents. Por enquanto, né? Então tá aqui as nossas operações. Tá aí, ó, um monte de alvo, TP, 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 TP. A gente já tomou também alguns prejuízos, mas todos eles dentro da nossa gestão de risco, que é isso que é o mais importante, ok? Então, por enquanto, a gente está assim, né? A gente está bem, né? A gente está conseguindo sobreviver ao meio a esse caos aí que está o mercado. E a gente vai continuar de olho aqui para ir aproveitando as oportunidades que forem aparecendo, ok? Eu espero que vocês aí também estejam aproveitando da melhor forma possível essas operações, ok? Então a gente vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o like, mostre esse vídeo para alguém, se você acha que a pessoa vai gostar ou não. Se inscreva no nosso canal se você não é inscrito ou inscrita. E ative o sininho também para você receber os próximos vídeos do Trader Tranquilão, que a gente vai continuar postando ao longo das próximas semanas, ok? Vou deixar o link das nossas redes sociais aqui, do nosso curso também, que é muito bom, 30 dias de garantia, é o preço super acessível e que você pode fazer do conforto da sua casa. Vou deixar o link na descrição também. E também o link da corretora, aliás, da corretora e da plataforma que nós estamos utilizando nessa temporada do Trader Tranquilão. A gente vai deixar aqui na descrição também para você conhecer melhor, caso você tenha gostado do design e de outras coisas que essa corretora incrivelmente disponibiliza para você, ok? Então é isso, gente. Até o próximo vídeo e fui!